Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Há 10 anos, uma PEC, emenda constitucional, alterou a Constituição Federal para garantir igualdade de direitos trabalhistas entre trabalhadores domésticos e demais trabalhadores, urbanos e rurais. E hoje, 10 anos depois da PEC, o que mudou? Qual a realidade enfrentada pelas mulheres, já que elas são a maioria, pois ocupam, segundo o IBGE, 92% das vagas do trabalho doméstico no Brasil. Vamos falar sobre esses direitos. O Toda Mulher está no ar. O Toda Mulher de hoje recebe Maria Isabel Castro Costa, diretora do Sindoméstico, Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Estado do Maranhão. Uma entidade formalizada para ampliar o conhecimento das domésticas, dos empregados domésticos, sobre seus direitos, como mulher, como trabalhadora, isso porque elas são a maioria. E também sobre questões relativas ao racismo que a categoria enfrenta. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada, tenho pele clara, cabelo loiro e comprido e estou vestindo um vestido creme com detalhes na cor preta. Seja muito bem-vinda, Isabel, ao Toda Mulher. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Então, como você acabou de falar, eu me chamo Maria Isabel Castro, mulher negra, né? Cabelo crespo, trabalhadora doméstica aposentada, né? Me aposentei aos 56 anos de idade e também estou diretora hoje do Sindoméstico, sindicato esse que eu fiz parte da fundação, né? Foi fundado em 5 de outubro de 89 e até hoje estou lá, né? E também faço parte, estou diretora da secretária da Mulher na Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD. Estou aí na luta aí para o bem viver, né, para trazer um pouco de dignidade para essas mulheres trabalhadoras domésticas, né, que majoritariamente a nossa categoria é formada por mulheres e mulheres negras. Ou seja, 92% desse público são mulheres e 65% são mulheres negras. Então, eu pesquisando também sobre a história dessa luta, que é uma luta que precisa ser valorizada, né? Essa conquista de verdade, eu verifiquei que contando a partir da consolidação dos direitos dos trabalhadores, e isso da CLT ali em 1943, vocês tiveram que esperar mais 70 anos até que houvesse essa preocupação com a universalização desses direitos, como, por exemplo, carteira assinada. Vi também um dado da PNAD, do IBGE, que diz que entre 4, apenas 3, aliás, contrário, de 4, 3 não tem a carteira assinada. Isso é uma realidade de fato. Infelizmente, a gente tem que contar com isso. A nossa luta, as mulheres negras, elas costumam dizer que nossos passos vêm de longe, né? E de muito longe realmente. Quem foi a precursora da nossa luta foi a Laudelina de Campos Melo, uma mulher mineira, que começou também a trabalhar aos 7 anos de idade, mas que fez parte da Frente Negra brasileira e que foi em busca do direito dessas mulheres trabalhadoras domésticas por ver um trabalho que elas faziam ser indigno, ou seja, buscar valorizar essas mulheres. Chegou até a falar com o presidente Getúlio Vargas na época. Então, nossa luta ela iniciou em 1936 com a Laudelina. E aí veio para a Constituinte, com a Lenira. Em 87 veio o debate para a Constituinte. Sim, com a Lenira, com a Nila, que já faleceram. E aí deixou essa sementinha para que nós levássemos em frente e que nós estamos até hoje. E aí a nossa luta da federação, que foi criada em 27 de maio, estou lembrando do ano, mas ela tem 26 anos de luta, então nós estamos há 80 anos na luta, buscando dignidade. A categoria está há 80 anos buscando essa dignidade. E veio aí com muita luta, né, com muita ajuda de parceiros, de deputados, inclusive a proposição da lei da PEC foi do Carlos Bezerra, do PMDB, né? E aí a gente abarcou a Benedita da Silva e tantos outros parceiros, deputados lá na Câmara, e veio a PEC da doméstica, né?
coisas que em 2013. Em 2013. Em 2013, fez 10 anos, em abril agora. Sim. Né? E para nós foi um grande avanço. Tem pessoas que dizem que não veio não veio completa. Realmente ela veio com um pouco de requisitos, né, de preconceitos, né? E a gente se dá conta que isso é por conta de ser mulheres negras, remetidas do trabalho escravo, né, da época, das escravizadas, mas veio. O que nós buscamos? Qual era o nosso desafio? Que as mulheres tantos buscavam a jornada de trabalho. Exato. A PEC veio trazer esse grande avanço. Para nós foi extremamente importante a PEC da doméstica. Só para o pessoal ficar sabendo, ficar atento, o que significam, não só carteira assinada, a questão da jornada de trabalho. Era uma jornada completamente indigna. A carteira assinada ela é de 1973. De 73, né? E assim mesmo ela ainda não é colocada em prática, apesar de longas datas, né? Então, trouxe um grande benefício, a jornada de trabalho, adicional noturno, recolhimento do FGTS. O FGTS, que era um gargalo, que todo mundo... Assim, se nós buscamos a igualdade, nós queríamos ser tratados igual como qualquer trabalhador. Se ele, ao sair do trabalho, ele tinha uma garantia, que era o FGTS, os 40%, nós também buscávamos isso e conseguimos. Não veio como nós queríamos, porque há uma desigualdade nessa questão dos 40%, entendeu? E ela é depositada à parte do FGTS, entendeu? Mas foi um grande desafio. A jornada de trabalho, que era reclamada demais pelas companheiras, eu tenho hora para entrar, eu não tenho hora para sair, né? Mas aí ainda é um grande desafio. As pessoas perguntam, o que mudou? Melhorou? Melhorou, para nós melhorou, mas o que ela falta ser colocado em prática. Ainda tem muita companheira na informalidade, como você citou, né? Então é isso que nós estamos buscando, inclusive nós vamos ter um seminário agora em Brasília, de 15 a 19, para tratar exatamente dessa informalidade, que ainda existe, que aí os patrões ainda resistem ainda em assinar a carteira de trabalho, uma coisa que já é lei e bastante antiga. Eu me lembro que no período que a lei estava sendo debatida, a PEC, em 2013, havia, de certa forma, até um boicote, não é? Algumas pessoas diziam que haveria uma demissão em massa e que não daria certo, que ninguém iria contratar, assim, um movimento contrário à garantia de direitos. Assim, você caminha, a cidadania propõe que todos tenham direitos iguais, no entanto, há sempre aquela turma que está boicotando para que ele fique no privilégio, enquanto outros continuem, né, sem esses direitos. E aí você me diz que ainda tem uma situação de que essas obrigações, porque o fato de se tornar lei, se tornou uma obrigação também do empregador. Eles não vêm sendo cumprido em sua maioria. Tem muita gente que não tem carteira assinada, tem muita gente que ainda vive, tem muita mulher que ainda vive nessa situação desse vínculo que às vezes é até emocional, né, afetivo com a família, e tudo se mistura e esse direito não é cumprido. O que seria o problema dessa falta de cumprimento de direitos? A Carta dos Direitos Humanos diz que todos nós somos iguais perante a lei, né? Mas essa igualdade a gente não vê. Então, o empregador, ele acha que como ele é uma pessoa física, ele não tem, e dizem que nós, trabalhadores domésticos e trabalhadoras domésticas, não damos lucro para o empregador, então, para ele ia onerar, né? Então, quando foi sancionada essa lei, aí teve patrão que disse que não ia conseguir ter trabalhadora doméstica, mas às vezes foi o contrário. Pelo menos lá no sindicato, muitos foram procurar saber como é que faria, como que entraria no social para assinar a carteira, para se regulamentar, né? E ninguém quer perder. Na verdade, aqui o Brasil, ele é um país ainda de cultura, ainda daquela época colonial, e que acostumou-se a ter um trabalho, uma mão de obra, principalmente das mulheres, de graça. E aí, quando fala em pagamento, né, então diz que nós não damos lucro, como na verdade nós damos lucro sim. Quando nós oportunizamos que aquela família saia da sua casa, crie seus filhos, vá colocar para buscar de emprego e você fica na casa dele para trabalhar, ele chega, acha tudo ali arrumadinho, tudo limpinho, ele está no lucro. Porque acaba se ele fazendo chegasse, companhia também para o idoso que está em casa. Porque né? se ele chegasse, ainda fosse fazer tudo aquilo ali, né? Mas ele quer essa mão de obra barata. Ele não valoriza esse trabalho. E é isso que nós buscamos. A dignidade parte daí também. A dignidade, a valorização do trabalho que é feito. Que você chegar, achar sua comida muito bem feita, seu idoso tratado, sua criança bem cuidada. Então, nós damos lucro. E ele vai gerar riqueza lá fora.
E não ele vai gerar entender. riqueza porque ele vai trabalhar, Exato. ele vai, não é? Tem muitos, quem é os deputados, quem é os professores? Eles foram para a universidade. Quem ficou na casa deles, cuidando da casa deles, foi a trabalhadora doméstica, né? Porque a mãe também foi trabalhar. E muitas das vezes a mãe deixa o filho com a trabalhadora, que às vezes cria até um vínculo, que às vezes a mãe não gosta, das crianças, chamar até a trabalhadora de mãe, porque de tanto ela ficar com aquela criança. E o idoso também se apega. Então, a federação, ano passado, na época da pandemia, essa campanha de trabalho escravo não é a primeira. A federação está fazendo campanha desde a pandemia. Cuida de quem te cuida. Ou seja, nós cuidamos daquela família, mas ela não cuida da pessoa que trabalha com ela. Inclusive, então, a pandemia revelou um dado de uma escancarou muita coisa feia, né? Escancarou muita coisa Exatamente. feia dentro dessa categoria. A gente Trabalho tem forçado. um caso, exato, o caso muito simbólico dessa história é com relação ao primeiro caso de Covid no Brasil, que foi Foi uma, a primeira trabalhadora, uma mulher trabalhadora negra, mulher negra, a falecer. que pegou a Covid da empregadora que veio do exterior contraiu, e ela acabou morrendo. Foi a primeira vítima da Covid no Contraiu Brasil. a Covid, que ela viajou para a França, chegou e não disse nada que ela estava com o Covid. E aí a trabalhadora foi e contraiu também a Covid, né? Então, a Eunice, né, se não me engano. Então, ela faleceu por conta disso. Coisas trágicas, como o Miguel também, que a mãe do Miguel, o menino de 9 anos, também em Pernambuco, estava trabalhando e levou a criança, ela e a mãe. Então, quando ela trata em casa e ela foi trabalhar, entendeu? E quem eram essas pessoas? Prefeito, né? O prefeito da cidade. Então, existe uma resistência, existe essa resistência do empregador e que eu não quero generalizar, não são todos, entendeu? Exato. Mas eu vejo que é a maioria, não são todos, mas são a maioria, entendeu? Por isso a luta está até hoje, porque se fosse a minoria, talvez até a gente não estava, né, nesse combate, nesse enfrentamento, né? Aí surge também a questão do trabalho escravo, coisas que no pleno século XXI, que a gente não contava mais com essa situação de mulheres estar dentro do trabalho escravo, ser resgatada, ser encontrada. Então, a partir daí, a federação iniciou esse olhar, né, sobre essa mulher que está lá, naquela casa ali, trabalhando sozinha, a idade dessa senhora, né, tanto isso aí serve para o trabalho infantil, né? Sim. Para quanto também o trabalho de adultas, de senhoras que estão aí. Agora, o caso da Sônia, que é a pessoa surda. Quanto tempo ela foi trabalhando nessa casa? Ela chegou lá com 9 anos de idade e hoje ela tem 53. Então, ela fez parte do trabalho infantil, sem um direito. Então, ela foi inserida no trabalho infantil e permaneceu até hoje. Eu também digo que acho que seria uma dessas se não fosse encontrada, porque eu cheguei nessa residência, me levaram com 8 anos para essa residência e me encontrado com 13. Quer dizer, já estava lá. De repente, eu seria uma dessas senhoras que estão sendo encontradas aí, né? Aí vem a Madalena Goldino, tantos casos que estão aparecendo. Então, por isso, em 2021, o sindicato, a categoria, no seu congresso, tirou esta demanda, né? Para que se trabalhar a questão da saúde, assédio moral, assédio sexual, o cuidado com a categoria, o trabalho escravo. E aí veio agora a professora Flávia, Flávia Moura, da Universidade Federal no nosso do Maranhão. sindicato, e nós aproveitamos, pronto, é aí que nós vamos fazer essa questão, vamos ser parceira, né, que ela é do grupo de pesquisa da UFMA, né, que trata exatamente do trabalho escravo. Ela nos procurou, pronto, encaixou. Tem gente que não se reconhece nessa situação, Isabel? Como eu te disse, tem gente que não tem pertencimento, não tem pertencimento de sua cor, não tem pertencimento do trabalho doméstico. Muitas delas chegam dizendo que sou babá, sou cuidadora, mas não sou trabalhadora doméstica, porque muitas das vezes o empregador ele confunde a cabeça da trabalhadora, dizendo que ela não é doméstica, quando ela está dentro de uma residência trabalhando com uma pessoa física. Dentro de uma residência. Então, ela cuida do idoso, ela diz que ela é cuidadora. Ela é cuidadora, mas ela está numa residência. Ela é trabalhadora doméstica. Só muda as funções. Eu sou babá, sou trabalhadora doméstica no serviço de babá. Sou trabalhadora doméstica no serviço de cuidadora. Sou trabalhadora doméstica no serviço da cozinha. Então, é assim as modificações. E aí tem companheiras que não tem aquele pertencimento, o empregador coloca para ela que ela é quase da família. Inclusive, teve um rapaz que fez uma dissertação, o Pedro Nascimento,
quase da família, porque, né, eu já sou quase da família. Eu escutei de uma trabalhadora doméstica lá no sindicato. Eu tenho meu quarto ali. Ela dizendo que não, na verdade eu sou quase da família, eu não quero fazer nada, eu sou quase da família. Na verdade não é da família, né? E aí ela não herda nada da família, é muito... É raro você ver um empregador deixar uma herança. Na verdade, aqui no Maranhão eu nunca vi, né? Às vezes deixa para o cachorro, mas não deixa para a empregada, mas não deixa para a trabalhadora doméstica. Lá no sindicato vocês recebem muitas denúncias aqui da capital maranhense, por exemplo, de situações, já chegou até o sindicato denúncia de situações análogas à escravidão aqui? Olha, na capital? Dentro da capital, análogo à escravidão, não, mas foi encontrada uma senhora que era daqui do Maranhão, lá no Rio, que veio para cá para o Maranhão. Mas dentro de São Luís mesmo, não encontramos, mas encontramos o trabalho forçado, principalmente no período da pandemia, né? Explica para a gente o que é a diferença. O trabalho forçado. O que é o trabalho forçado? É a jornada exaustiva. Você, na pandemia... se na residência tinha 1, 2, 3 pessoas, foram demitidas, ficou uma pessoa, até porque o empregador não deixava ela sair. Então aí também entra o cárcere privado. Você fica, e se você sair por aquela porta, você não volta. E aí ela, com medo de perder o emprego, ela ficava. Então aí já é cárcere privado, na pandemia, né? Tudo bem, vai contrair, por que ela não ficou de quarentena na casa dela? Tinha que ficar lá com o empregador. Então, ela acumulou várias funções, e isso prejudica a saúde. Aí prejudica a saúde mental, a saúde física, entendeu? Porque ela fica ali só, ela não tem o que conversar com o empregador dela. Então ela fica ali só naquele cantinho dela, entendeu? Então, com medo de perder o emprego. Com medo de perder o emprego, ela fica na casa. E isso doeu mais na gente quando era pessoa assim, já de idade, chegava falando isso, entendeu? Que o empregador botou ela fazer aquilo, mas não deixava ela sair. Eu tive uma prima que ficou uns 3 meses sem ver a família, sem ver neto. Ela só olhava pela janelinha com vontade de sair, mas ela ficou cuidando de 2 pessoas idosas. Então ela não podia sair. Então, voltando para o trabalho forçado, é o trabalho que você acumula as tarefas. Você faz tudo dentro de uma casa. Tem casas por aí que tem 7, 8, não sei quantos banheiros. E não sei quantos quartos, não sei quantas salas para a pessoa. É desumano, humanamente, não pode acontecer isso, entendeu? Então, Isabel, esse é um trabalho indecente e nós buscamos um trabalho decente. Precisa esclarecer mais sobre isso, essas pessoas que estão hoje atuando, né, que são empregados domésticos, até os empregadores precisam perceber isso. Mas a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta para falar sobre esses direitos das empregadas domésticas, dos empregados domésticos, nessa conversa maravilhosa que estamos tendo com a diretora do Sindoméstico, a Maria Isabel Castro Costa. Já a gente volta. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. E nesse programa eu converso com a diretora do Sindoméstico, Maria Isabel Castro Costa, sobre direitos e desafios, além do protagonismo das profissionais do setor no combate ao trabalho escravo doméstico e a efetivação desses direitos. A gente estava falando sobre o trabalho forçado e geralmente aquilo que a gente estava... É preciso que o empregador também tenha consciência de que ele não pode sobrecarregar a pessoa, porque é humanamente impossível uma pessoa só dar conta de todo um serviço de casa. Para a mulher já é muito difícil, porque a mulher, por exemplo, ela vai trabalhar, chega em casa, tem que cuidar da sua casa. Para a mulher que trabalha como empregada doméstica, ela faz todo esse trabalho dentro de casa, que não é fácil. E aí sai, ainda tem a família para cuidar, ainda tem a própria casa para cuidar. E aí se torna muito pesado. Isabel, como o sindicato tem orientado essas mulheres sobre isso? Na verdade, o trabalho doméstico remunerado, que é aquele que é feito fora de casa, ele é a extensão do trabalho da tua casa, da minha casa, da casa dela. Então, é a extensão. Aquilo que eu estou fazendo na minha casa só muda tem umas diferenças, né? E eu vou fazer na casa onde vou trabalhar, vou ser remunerada. Então, é a extensão. O que eu agora também estou fazendo o curso Doméstica com Direito, que teve essa fala aí da trabalhadora saber dialogar, conversar
com o empregador. Ou seja, os dois têm que sentar e conversar para que as funções, o trabalho dela não venha a adoecê-la. Porque a partir do momento que ela faz toda uma tarefa da casa, tudo só em um dia, tudo de uma vez, ela adoece. As articulações dela não aguentam, entendeu? Você tem que ter empatia, já que você, lá fora também, se for sobrecarregado, né, você acaba adoecendo para trazer para sua casa esse problema, você não pode querer que uma pessoa que está trabalhando para você passe pelo mesmo. Com certeza, porque, olha, assim, se você está no teu setor de trabalho, uma outra categoria, ela só faz aquele serviço. Não é? E a doméstica não, ela vai e o empregador quer que ela faça todo o serviço da casa e muitas vezes ela aceita porque ela quer trabalhar. Às vezes ele diz, ela não quer trabalhar, mas ela não quer aquelas condições que está sendo imposta para ela, entendeu? De fazer todo o serviço da casa e pelo valor ínfimo, às vezes é um salário, não é? Ou menos. O mínimo deveria ser o mínimo do mínimo, ou então menos, até menos até do menos. que isso, entendeu? Então o que a gente orienta? Divida, converse com o seu empregador e divida suas tarefas. Você vai todo dia para aquela residência. Então, um dia você faz aqui, priorize algum que vai fazer, que é essencial, e você vai fazendo aquilo ali. Tem companheiras que já faz isso, entendeu? Já divide, ela vai todo dia, ela faz. Porque se ela for fazer tudo de uma vez, ela adoece. O trabalho entendeu? de casa não acaba, né? Pelo empregador, ele não vai ter essa consciência. Então, ela tem que sentar com ele, conversar, e ela ser sensível também. A patroa ou o patrão ser sensível àquela causa, à causa daquela companheira, ou àquela conversa, ou aquele pedido dela, entendeu? Porque se não for sensível, elas vão continuar naquela tarefa árdua. A punição, ela é leve para o empregador que não cumpre as obrigações? Você acha que um dos problemas dessa falha aí, do fato das mulheres, muitas domésticas, muitos empregados domésticos não terem a carteira assinada, seria também porque a punição, ela, de fato, ela não acontece, ou demora a acontecer, ou o Ministério do Trabalho, ele realmente consegue fazer o empregador... O Ministério do Trabalho aqui. Olha, eu acho que é tudo junto e misturado, como dizem as coisas. É um pouco leve também. Também tem aquelas companheiras que, às vezes, não querem dar continuidade nos casos, né? E a gente insiste para que ela leve o caso adiante. E também o empregador, na hora lá do processo, tem uns que muitas causas, né, que deixam a desejar, né? Pelo Tribunal de Justiça, a gente vê porque, assim, o Tribunal de Justiça, a gente acha ele um pouco patronal também, mas é o que eu penso, um pouco patronal no seu julgamento, né? E deixa, às vezes, a desejar, mas tem casos muito que o sindicato consegue, às vezes, faz acordo quando a carteira já está assinada, ou no sindicato, na justiça. Tem casos mas é um pouco isso aí que você colocou, a punição, porque se tiver a fiscalização... A fiscalização também, fiscalização, né? Ela é essencial nesse conjunto, porque quando tem a fiscalização, as coisas andam, né? Essa fiscalização, ela acontece a partir de uma denúncia ou existe uma iniciativa própria de quem está à frente desse órgão? Para o trabalho doméstico, ela é a partir da denúncia, porque como se trata de um lar inviolável, né? E eu sempre digo, ontem eu dizia que é por conta dessa inviolabilidade e que existe várias defasagens, várias explorações, tanto do trabalho infantil quanto do trabalho doméstico adulto, por conta dessa não fiscalização, né? Que é diferenciado para a nossa categoria, porque se trata de um lar. Né? Então, não há. Então, é isso que nós também, enquanto federação, enquanto sindicato, estamos buscando para que haja um modo de fiscalização para essa categoria, para que deixe de haver tantas inviolabilidades, entendeu? Ou violações dentro dos seus direitos. Hoje, quantas mulheres são filiadas ao sindicato? Nós temos hoje lá... associadas ao sindicato? 709 agora. Apesar de 34 anos que ele fez agora, dia 5 de outubro, para nós é muito pouco. Né? Pouco, mas assim, dentro do universo dos empregados domésticos de São Luís é um número baixo, você está falando. É sim, muito baixo. É porque elas não sabem que o sindicato existe ou porque elas têm medo, a nossa luta, desculpa estar te contando, a nossa luta ela é diferenciada de toda a categoria. As outras categorias,
Eles vão no local da empresa, eles vão na porta, eles levam um documento, eles entram. E nós não. O sindicato nosso não pode nem chegar na porta de um condomínio. Não pode. Então, elas trabalham lá só, então nós trabalhamos de formiguinha, através de panfleto, ou então nós vamos para os bairros entregar um corpo a corpo com elas, entregando de mãos. Não tem como adentrar a casa do empregador para ter uma reunião lá dentro. Ele não quer, o empregador não deixa entrar, nem no condomínio, para se conversar. Porque aí seria melhor se conversasse, pudesse entrar, né, no condomínio e conversar com os trabalhadores para mostrar para ela a realidade, a conscientização. Isso seria melhor para os dois. Empregador, a relação de trabalho. Entendi. Agora eu tenho uma dúvida sobre a questão das diaristas, por exemplo. Hoje a gente sabe que a pandemia revelou isso muito. Muita gente também perdeu seus postos de trabalho, mais de 1 milhão de postos de trabalho domésticos foram perdidos durante a pandemia, esse vínculo. E a gente vê que muitas mulheres trabalham hoje como diaristas. Como é que fica essa questão dos direitos para as diaristas? Qual é a diferença? Quais são as garantias dessas mulheres? Na pandemia foram 4,1 milhão de trabalhadores. 4,1 milhão de trabalhadores. Perderam os seus postos de trabalho. E muitas delas, a maioria, não posso dizer a maioria, mas muitas delas foram para o trabalho de diarista, né? As próprias trabalhadoras que estavam efetivadas, mensalistas, passaram para ser diaristas nas próprias residências que elas estavam, que o empregador colocava aqui, como o período econômico estava assim, não tinha condição de pagar, mas houve essa mudança. E elas não têm o mesmo amparo da mensalista. Ela não tem o FGTS, não tem os mesmos amparos, não tem a jornada, ela mesma faz a jornada dela, entendeu? Então, nós estamos buscando também ver essa questão bem aí. Agora, aquela pessoa que trabalha 3 dias, que já passa das 25 horas trabalhada, ela já tem um direito mensal. Consegue regulamentar. A lei já ampara. Já é o mesmo direito de uma mensalista. A gente vem de uma campanha... Quem trabalha 3 dias por semana. 2 ainda é diarista e não tem o mesmo vínculo que a mensalista. Agora é difícil, né? Porque a gente vem de vários anos, assim, os últimos anos, de campanhas contra o direito dos trabalhadores, tentando, de certa forma, para garantir vagas, facilitar que pessoas tenham vagas, conquistem vagas no mercado de trabalho, então vamos diminuir os direitos, porque o problema do desemprego é o direito, porque tem direito demais, então se você diminui o direito, a lógica que correu por aí, não é? Diminui o direito, então a facilidade de emprego aumenta. Na verdade, é um prejuízo maior para quem trabalha, porque se ele sofre um acidente, não tem um amparo. Se ele precisa de férias, ele não tem um amparo. Quando vai aposentar, cadê o vínculo com o INSS para poder aposentar? E aí é um círculo vicioso que prejudica ainda mais. Isso é essa nova modalidade de trabalho moderno aí, que as reformas quiseram trazer ou trouxeram, né? Remete para isso aí que você está colocando, né? Empregados, trabalhadores sem direitos, né? Ou direitos ínfimos, que é aquela questão do trabalho intermitente, que para nós até agora não existe, é a questão do MEI. Então, quanto inseguro, mais tirar encargo do empregador, para o sistema é melhor, para a sociedade é melhor, para aqueles que não querem pagar é melhor. Então, essa esse trabalho moderno que estão inventando aí, as robóticas, aquelas coisas tudo, está deixando todo mundo inseguro, né? Deixando todo mundo inseguro, né? Para isso nós estamos vendo bem aí a greve dos motoristas por conta disso daí, né? Dispensando os cobradores. Então, isso é uma forma moderna que eles estão tentando incutir na sociedade, fragilizando, assim, as categorias, né? E como se preparar para esse futuro incerto? Isabel, qual é a tua dica? Infelizmente, é lutar, é um grande desafio, né? Que todos nós, enquanto trabalhadores, seja trabalhadora doméstica ou outras, tem um grande desafio de tem gente que vê isso com bons olhos, né, as mudanças, né, mas para nós é um grande desafio porque tem muitas companheiras que ainda não... A questão do analfabetismo, né? Sim. Então, como é que ela vai entrar em outro momento, outra categoria? Essa questão que muitas das vezes o empregador não deixa, né, a companheira ir para a escola, terminar o estudo dela. Agora mesmo no sindicato teve um caso que ela foi demitida porque ela estava fazendo curso e ela
quando ela voltou de férias, que ela foi estagiar, ela não quis mais, por conta do curso que ela estava fazendo, o estágio dela. Então, ela impede a pessoa de crescer e quer que a pessoa seja expert, saber tudo dentro da sua casa, né? Então, para você saber mexer até nas coisas robóticas, né? Nas máquinas, tem que saber ler, escrever, tem que estudar. estudar. E é isso, muitos empregadores não querem que elas... E às vezes até tem uma estudar. rotina tão exaustiva que quando quer estudar, ir para a escola à noite, é impedida, né? Muitas das vezes é impedida. E aí não aguenta, o corpo também não aguenta, está cansado, né? Então, assim, é ideal que todos se ajudem, não é? Para a gente ter uma vida mais tranquila para todos, assim, humana, é a mais humana, o mais ideal humana. É que as pessoas tenham consciência e compreendam que o outro também precisa do apoio. dessa até porque a gente não é máquina, né? Ninguém é máquina. E se até a máquina falha... consegue chegar a um determinado período ali em pé. Eu mesmo deixei mais por conta da questão das articulações. Eu estou com 63 anos, não tenho vergonha de dizer. E o mercado de trabalho então, não é muito bonzinho para a pessoa, né? A partir dos 60 o negócio já fica mais difícil. São os resquícios do patriarcado que a mulherada enfrenta, que a pessoa idosa enfrenta. Há quem diga que é herança realmente do patriarcado, porque você era levada a chicote, era levada... E há uma... como que diz? Hereditariedade, Hereditariedade, a idade, essa né? questão da mulher negra, a questão da doença, né? A questão da anemia falciforme. Então, tem muitas... A pressão alta também é herança do período da escravidão, né? Do período escravocrata. Então, perpassa por tudo isso aí. Como é que elas fazem, se elas quiserem agora assistindo aqui, quiserem encontrar o sindicato, como é que faz esse acesso, onde que está localizada a sede, onde é que elas conseguem mais informações? A gente nem falou da campanha, da Luta por Dignidade, que é essa campanha que vocês estão... eu falei no iníciozinho que a campanha ela não é uma coisa inovada só pelo sindicato do Maranhão, e sim pela federação também, né? E a professora só veio nos trazer essa parceria, veio em boa hora, né? Quando ela chegou, nos propôs, nós abarcamos ela, abraçamos ela com unhas e dentes, né? Ela com a equipe dela, né? Que trabalha já nesse grupo de pesquisa na universidade, que é o grupo de trabalho, pesquisa sobre trabalho escravo. Então, nós dissemos, pronto, vamos abarcar, Dá vamos para ter acesso a esse material, quem tiver interesse em casa? E essa campanha é exatamente para conscientizar, né, sensibilizar o empregador, conscientizar a trabalhadora, para ela ver o pertencimento dela, ela se reconhecer que ela está no trabalho forçado, que ela está no trabalho escravo, porque o trabalho escravo não é só aquele do chicote, entendeu? Tem outra forma de trabalho escravo. Luta por dignidade, né? A luta por dignidade. Nós estamos no Insta, nós temos o Instagram, o GTCom, é um podcast, tem um podcast. Eu posso te mandar essas coisas tudo. Seria ideal convidar as pessoas para procurar o podcast, né, do Sindoméstico. Da Universidade. Da Universidade Federal também, do Maranhão, lá, com a professora Flávia Moura. O Instagram do Sindoméstico também está tudo lá. E o sindicato, para quem está assistindo, fica aqui pertinho, na Casa do Trabalhador, na Avenida Jardim de Albuquerque, mesmo aqui, Casa do Trabalhador. Atendimento segunda, quartas e sextas, das 14 às 17 horas, sala 204, primeiro andar. E aí, gente, luta por dignidade, vamos ter empatia, vamos olhar o outro com mais carinho, vamos contar com o apoio do outro também, que se ele estiver bem, ele vai te ajudar e a vida vai circular de uma forma muito menos difícil, né? Porque a gente está vivendo um momento bem complexo, mas com amor a gente vence, com respeito a gente vai mais à frente. Queria te agradecer. A questão da empatia, eu sempre falo sobre ela, porque a maioria que emprega são mulheres, né? E as mulheres têm que ter empatia pela outra mulher que está lá, que é mãe, que é tudo. Tem que parar de competir e se ajudar. Justamente. Queria te agradecer pela tua presença aqui no Toda Mulher, dizer que a gente está à disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Para a gente bater esse super papo sempre aqui. O Toda Mulher fica por aqui. Acompanhe a reprise do programa de hoje em nossa programação e também pelas redes sociais da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo programa.